Abram a Bíblia de vocês no livro histórico de Josué, no capítulo 24. Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e sirva com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem o pai de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhe fará mal, e o destruirás depois de lhe ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos em que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunha. E continuou Josué: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha nos esclarecer essa convocação que Josué fez ao povo de Israel. Podemos compreender que o Espírito Santo também nos convoca nessa manhã para que possamos também, conforme foi lá com Israel, há 2.600 anos atrás, que se repita hoje nessa manhã, aonde que nós poderemos renovar todos os nossos votos com o nosso Deus e Pai, o único digno de todo louvor e toda adoração. Sê conosco, Senhor, sê conosco, nos explicando tudo que nós precisamos saber a respeito dessa convocação, para que nós possamos viver em louvor e adoração a Ti, Pai. Em Seu nome é que lhe prestamos esse culto
Em seu nome é que oramos. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. O tema: renovando nossa aliança com Jesus. Repetindo: renovando nossa aliança com Jesus. Mais uma vez, irmãos, contextualizando a palavra de Deus, ou seja, trazendo essa palavra em dias atuais, não é? Aquilo que aconteceu nos dias de Josué também pode se tornar realidade para nós hoje, porque cada vez mais está escancarada, né, essas coisas que estão acontecendo e que nós estamos assistindo nesse mundo, onde que vivemos em um tempo em que muitos fazem compromisso, mas poucos, né, no plural, permanecem comprometidos. E essa realidade pode afetar a nossa vida espiritual. É possível entrar dentro da igreja, conhecer a palavra, cantar louvores, ouvir sermões e ainda assim permitir que o coração se afaste do Senhor. Mais uma vez, olhando exatamente para a parábola da videira santa, não é? Onde que Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 4. Permaneça. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui claramente, Ele não nos chama apenas para que a gente possa começar com Ele, mas sim para que permanecemos nele. E não é um conselho, é um imperativo, é uma ordem. Porque se permanecermos nele, nós não daremos tempo para que as outras coisas nos alcancem. Percebe, irmãos, que Jesus, ele tem o bom conselho, ele tem a boa notícia, ele tem o caminho certo para que nós possamos seguir nessa trajetória. A palavra desta manhã, nós estamos diante de aqueles que estavam a caminho da terra prometida e que de certo modo conquistaram essa terra prometida. Porém, ainda muitos murmuravam, né? Nos tempos anteriores, muitos ainda falavam, né, entre eles, pensando que estavam escondendo isso de Deus, como muitos pensam que conseguem esconder algo de Deus, mas tudo está revelado aos seus olhos, aos seus ouvidos. Faziam exatamente a comparação pela dificuldade que atravessavam, não é? Lembrando exatamente da época do Egito, da época da escravidão. Não diferente dos nossos dias, que muitos ainda, não é, olham para aquilo que já ficou para trás, e de certa maneira traz isso de volta à vida. Vive exatamente aquela realidade do outrora, né? Nos dias atuais, enquanto o Senhor nos chama exatamente para uma renovação constante.
Nesse momento, o povo foi convocado para uma reunião, para uma coletiva, aonde que Josué está pedindo que cada um faça um voto de renovação para Deus. E ele alerta sobre uma série de responsabilidades dessa servidão, de como verdadeiramente esse povo deveria servir a Deus. O autor, desse livro histórico, ele é reconhecido também como a autoria de Josué. E ele foi escrito em torno dos anos 1400 a 1370 antes de Cristo. Portanto, dos nossos dias, 3.400 anos, que eu tinha dito 2.600, mas refazendo, Esse livro ele relata exatamente a conquista e a ocupação da terra prometida por Israel, sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. Em Josué 24, Josué ele já está no final da sua vida e ele reúne o povo em Siquém, como diz a palavra. Israel havia experimentado a fidelidade de Deus e recebido a terra prometida. Agora, Josué chama o povo para renovar a sua aliança com o Senhor e tomar uma decisão, aonde que ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir. E esta palavra também é para nós hoje, não é? O Senhor nos chama a olhar pela nossa própria vida e renovar a nossa aliança com Ele. Quando estudamos essa passagem de Josué, no capítulo 24, em especial desses versos 14 a 24, nós compreendemos que devemos renovar a nossa aliança com Jesus, reafirmando o nosso compromisso de sempre servi-lo, obedecê-lo e permanecermos sempre fiel a Ele. E ao meditarmos nesses versos, nós encontramos aqui alianças que precisam ser renovadas em nossa vida, para que possamos permanecer firmes em nosso compromisso com Jesus e com a sua palavra. Observa, irmãos, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus, isso é bíblico, há uma tendência muito grande das pessoas se afastarem, indo se perdendo pelo caminho. E nós vemos nas Sagradas Escrituras uma série de exemplos das pessoas que ficaram para trás. Quando eu disse, como uma espécie de terra prometida, entre aspas, era uma terra prometida, mas nós sabemos que a verdadeira terra prometida é o reino celestial. Que também aquele povo está caminhando, ou caminhou nos dias deles para essa realidade. Canaã é um exemplo de céu para nós, de uma conquista para nós. É uma das figuras de linguagem que a Bíblia aplica, para que cada um de nós não se perca nesse caminho. E Josué, sabendo exatamente da fragilidade, da rebeldia daquele povo, chama exatamente aquele povo para uma consciência maior, que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Nós não podemos adorar Ele somente dentro da igreja. Nós temos que adorar Ele, louvar a Ele em todos os lugares. Porque nós sabemos que esse Deus hoje habita dentro de cada um de nós, está conosco nos lugares das quais a gente está caminhando. E às vezes a gente se esquece disso. Primeira aliança, a aliança
de temor ao Senhor. Verso 14. E ele diz: agora, pois, agora é hoje, agora não é amanhã, agora não é depois, agora é exatamente nesse instante. Vejam essa palavra, entronizam essa palavra no mais profundo do vosso ser, porque o Senhor espera em cada um de nós, né, retidão, reconhecimento, conhecimento, entendimento e discernimento. Não basta ouvirmos a verdade, nós temos que aplicar essa verdade na nossa vida. Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Já disse que temor ao Senhor não é ter medo dele, mas sim prestar reverência em cada atitude da qual nós fazemos nessa vida. Temer o Senhor é louvar Ele, é adorar Ele através do nosso comportamento, através daquilo que nós estamos demonstrando para as pessoas. Para Ele, naturalmente, porque vê tudo de nós, conhece tudo de nós, mas para as pessoas. Porque dependendo do que a gente está deixando aí fora de comportamento, ao invés de aglutinar, ou seja, de juntar as pessoas, nós estamos separando, nós estamos afastando elas de nós. Por isso que tem aquele exemplo, né, do crente cactus, né? Você dá um abraço nele e você é espinhado, leva uma ferroada. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Só contextualizando a história, mostrando exatamente para vocês essa citação de Josué com relação ao outro lado do Eufrates. Se vocês forem ver exatamente nesses primeiros versos, nos primeiros versos desse capítulo 24, da qual nós estamos meditando nesta manhã, vocês vão ver que Josué ele estava falando de Abraão, Isaque, Jacó. Ele estava falando, não é, do pai de Abraão. Ele estava falando do outro lado do rio de Eufrates, que era Macedônia, um lugar de idolatria. Quantas vezes, né, nós paramos para analisar as idolatrias das quais foram nos transferidas nessa vida? Os deuses dos nossos pais, que muitos ainda carregam, não renovaram a sua aliança com Jesus, não sabe exatamente estabelecer o tempo da graça da qual nos alcançou. E Josué está chamando exatamente a atenção daquele povo para que deixasse de olhar aquilo para trás. Ficou do outro lado do rio Eufrates. 2 rios são citados, não é, nesse livro todo. Um é o Eufrates, que deveria ser deixado para trás, todos aqueles costumes, né? E o outro é Jordão, que foi aberto, assim como também o Mar Vermelho foi aberto, né? O Rio Jordão foi aberto. Deus abriu o Rio Jordão para que o povo entrasse na terra prometida. E diz a palavra que eles entraram de pé enxutos, nem molharam os pés. Oh Deus amado, aqui está o chamado de Josué para que Israel responda à graça de Deus com temor, reverência, culto, verdadeiro culto, né? Sinceridade e serviço verdadeiro.
O abandono aos deuses antigos aparece como uma parte indispensável dessa decisão. E é importante aqui a gente observar esses deuses não apenas como estátuas representando a divindade. Quantos deuses que ainda a gente ostenta, não é? Nos nossos dias. Às vezes eu sou Deus de mim mesmo. Às vezes eu idolatro pessoas, conforme falávamos aqui ontem. Às vezes eu estou idolatrando coisas, bichinhos. Não basta declarar a fidelidade ao Senhor, enquanto ainda permanecemos com vínculos em idolatrias. Olhe para a tua vida, veja exatamente o que você tem dado muita importância. Veja se essa coisa que você tem dado muita importância, ou esse ser que você tem dado muita importância, substitui o lugar de Deus, se tira o lugar de Deus. Essa convocação que Josué fez há 3.400 anos atrás, o Espírito Santo está fazendo aqui e agora conosco. Olhe para a tua vida. Não olhe para a vida do teu vizinho. Melhore a tua vida, que você vai ter condições de participar exatamente até na melhora da vida do teu vizinho, através do bom testemunho que você deixa. Amém? O temor, ele envolve a reverência. Cuidado para não ofender a Deus e submissão à sua autoridade. Devemos sim temer o Senhor, servi-lo com integridade e tirar do nosso coração tudo que ocupa o lugar de Deus, a sua preeminência, a sua mais alta importância, o seu lugar de honra, o seu lugar de destaque. Amém? Vejam exatamente o que vocês estão entronizando nessa vida, os deuses das quais vocês estão cultuando nessa vida. Não necessariamente só estátuas que são idolatrias. Mais uma vez dizendo, às vezes eu idolatro a mim mesmo. Eu me amo. Não é assim que é o costume de hoje? Nossa, fui beijar meu ombro agora, esqueci que eu estou com torcicolo. Doeu. Jesus amado, renovar a nossa aliança com Jesus exige uma decisão consciente de servi-lo, mesmo quando outros escolhem um caminho diferente. Por isso que primeiro eu tenho que cuidar de mim. A palavra que você está recebendo hoje, nessa manhã, é para você, para depois aquele que ficou do lado de fora. Uma vez que eu cuido exatamente de receber esta palavra, de renovar os meus votos com Jesus, a partir de eu cuidar de mim, é que eu tenho condições de cuidar da outra pessoa. Porque tem crente que entra dentro de um culto, recebe a palavra e fica imaginando que aquilo serve para a pessoa que ficou lá fora, ignorando o que Deus está falando exatamente com cada um daqui presente. Amém, irmãos? Segunda aliança, aliança de decisão com o Senhor, verso 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates
ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando? Porque muita gente estava se misturando exatamente com, não é, aqueles postes ídolos, aqueles deuses todos que os amorreus adoravam. Há uma tendência natural do homem buscar cada vez mais o rito e não a reverência. Do homem dar importância, né, em objetos, em coisas, né, em acender vela, e não em dobrar o joelho verdadeiramente com a sua própria alma diante do Senhor. O Deus eterno. Mais uma vez explicando, né, o rio Eufrates lembra exatamente onde que Deus chamou Israel, através da vida de Abraão. Abrão na época, né? Depois que Deus trocou o nome dele para Abraão. E já o rio Jordão é exatamente onde que eles atravessaram esse rio para pisar em Canaã, na terra prometida. Podemos ver aqui, né, como se tivéssemos de pé enxuto atravessando o Jordão, buscando exatamente, não é, a entrar no reino celestial, a entrar na eternidade. Que esse exemplo que Deus deixou exatamente para que a gente olhe a cada detalhe, a cada circunstância, a cada dificuldade, é o que nós enfrentamos hoje nos nossos dias. Tem muitas pessoas que quando, né, a dorzinha chega, ou a vida aperta, nega a fé. Esquece exatamente, não é, de que Deus tem que estar e está acima de qualquer circunstância. Josué, ele não apresenta a escolha como se fosse indiferente servir a Deus ou não. Ele chama exatamente o povo a assumir conscientemente a sua decisão. É que o Espírito Santo começa a nos mostrar, não é, exatamente aquilo que nós devemos deixar de lado, porque o Espírito nos mostra, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho certeza que você, não é, ouvindo exatamente uma palavra dessa, meditando numa palavra dessa, você vai ver os exageros que você comete com determinadas coisas, aonde que sutilmente essas coisas passam a tomar o lugar de Deus na tua vida. E nada foge aos olhos do Senhor. Ele sabe quando o seu serviço é verdadeiro para Ele, ou então é feito de qualquer maneira. Ele sabe da tua dedicação, como também sabe da tua negligência. Cada vez que nós temos a oportunidade de fazer algo para o Senhor, temos que considerar isso que foi um presente que recebemos, uma dádiva, de apresentar o nosso melhor para Deus, e não o nosso simples fazer. Deus merece o melhor de nós. E às vezes o que a gente dá para Ele é migalha, é resto, é um dia da semana. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala isso. O que Josué demonstra aqui, não é? Ele não estava esperando para descobrir qual seria a decisão da maioria ali, daqueles que estavam ouvindo
esse conselho, podemos dizer assim, não é? Sirvam ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir. Eu não tenho dúvidas de quem é Deus na minha vida. A minha servidão a Deus, eu tenho buscado colocar Ele em primeiro lugar de todas as coisas, independente do que está ao meu redor, ou de quem está ao meu redor. Eu e a minha casa significa, não é, que eu estou colocando Deus no trono do meu lar. Eu estou dando exatamente o reinado de tudo da minha casa para Ele. É Ele que tem o poder de mover exatamente os meus, a mim e aos meus. É como se eu tivesse dedicado tudo para Ele, nas minhas atitudes. E não nas minhas falácias. Falar é fácil, irmão. Falar é fácil, qualquer um fala. Naquilo que eu sempre falo para vocês, que a Bia lembrou, inclusive, essa semana, não é? Tem pessoas que dizem que faz. Tem pessoas que pensam que faz. E tem pessoas que fazem. Que faz. Nada foge aos olhos do nosso Deus. Às vezes, não é? Eu penso determinadas coisas e acabo me convencendo daquilo que eu nunca fiz. Josué não apenas declara a sua própria escolha, mas nos apresenta a sua casa como comprometida com o Senhor. Não se trata de escolher entre o Senhor e outros deuses como se fossem opções equivalentes. Josué estava vendo exatamente uma boa parte daquele povo que ele liderava debandar para a idolatria. Por isso que ele diz: escolham hoje quem vocês vão servir. A Bíblia diz que Deus desconta, não é, do homem o tempo da ignorância dele. Mas a partir desse conhecimento que nós já adquirimos, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós não podemos substituir Ele por coisas, por idolatrias. Oh Pai eterno, Josué está mostrando exatamente a incoerência de alguém que experimentou a fidelidade de Deus e ainda deseja voltar aos velhos deuses. Já estou me referindo aqui que esses deuses não são só estátuas de idolatria. Esses deuses podem estar ainda no meu comportamento, das coisas antigas, que eu não conseguia ainda me libertar daquelas coisas antigas. Já conversamos, já explicamos aqui em outras ministrações, da qual a palavra nos deixa clara essa onipotência do nosso Deus, não é? Se verdadeiramente entregarmos para Ele, Ele é capaz de fazer. Sozinho, Senhor, eu não estou conseguindo me livrar desses deuses que me perseguem. Desse eu que eu adoro. Quando eu falo de mim, estou falando de vocês também. Eu não consigo, mas a sua palavra me diz que tudo eu posso no Senhor, porque o Senhor me fortalece. Entrega para o Senhor, renove seus votos com Deus.
Fale exatamente do teu problema, porque você sabe do teu problema como ele também sabe. Aliás, tanto sabe que ele está falando aí dentro agora de você, te lembrando mais um bocadinho. Renovar a nossa aliança com Jesus exige uma decisão pessoal de servi-lo independentemente da escolha dos outros. Percebe que a palavra é para mim, não é para os outros, no primeiro momento? Terceira aliança de gratidão, compreendida entre os versos 16 e 18. E o povo responde: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Verso 16. Josué já tinha observado exatamente o comportamento daquele povo. De certa maneira, não é, da rejeição daquele povo, da ingratidão daquele povo. A resposta do povo mostra que eles entenderam o desafio e demonstram também a sua disposição de permanecer no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus se, não é, você está renovando seus votos com Jesus hoje. Aqui o povo ele está afirmando que não deseja trocar o Senhor por outros deuses, ou deuses das outras nações, de outras nações. Não podemos renovar a nossa aliança com Jesus e ao mesmo tempo continuar abrindo espaço para aquilo que nos afasta dele. Cada um olhe para si mesmo, cada um sabe exatamente aquilo que nos aproxima do Senhor, como também aquilo que nos afasta do Senhor. A palavra ela sempre, não é, nos chama para fazer uma leitura pessoal, nos coloca exatamente sob o esquadrinhamento do nosso Deus e Pai, que nos conhece por inteiro, nos conhece antes mesmo de nascermos. Diz a palavra que no ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia, sabe exatamente todo o teu dia a dia. Hoje eu vou ficar santinho porque eu tenho ainda a noite. Hoje eu vou me santificar porque eu tenho culto da manhã. Amém, amém. Porque Deus ele reconhece um coração arrependido, um coração contrito. Mas nós não devemos brincar de crente, principalmente nesse mundo cheio de oportunidades, cheio de portas, cheio de caminho, conforme o louvor que nós cantamos. Muitas portas vão se abrir para nós, já se abriram para nós, da qual nós adentramos a essas portas. E quando estávamos lá dentro daquele ambiente, nos arrependemos. Nenhum pecado, irmãos, nenhum pecado faz bem a nós. Claro, pastor, que redundância que o senhor está falando aí, né? Porque esse pecado vai nos acompanhar a vida inteira, se nós não colocarmos ordem na casa, se nós não deixarmos de praticar, de levantar esses deuses ainda que temam a permanecer em nós. De que ordem for, vícios antigos, escolhas antigas. Não podemos renovar a nossa aliança com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. A fidelidade começa quando reconhecemos que não existe
outro que ocupe o lugar que pertence ao Senhor. Pai, até ontem esses deuses, essas idolatrias tomavam conta do meu ser. Mas a partir dessa convocação que Josué fez a Israel, e conforme o seu Espírito Santo está fazendo para cada um nessa manhã, eu quero ser diferente. Eu quero te adorar a cada atitude minha, e eu quero te louvar a cada, oportunidade que o Senhor me dá, para que eu possa verdadeiramente renovar os meus votos contigo, a minha aliança contigo. Renovar a aliança com Jesus envolve também decidir aquilo que não faremos mais. Ou seja, não abandonar o Senhor para seguir outros deuses. Você sabe qual é o Deus que tem te atrapalhado ou tentado te atrapalhar? Às vezes esse Deus é o meu próprio egoísmo. Verso 17: porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito. O povo respondendo para Josué, da casa da servidão, ou seja, daquele aprisionamento que eles estavam lá no Egito, sob o domínio de Faraó. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, porque Deus foi derrubando exatamente uma série de exército inimigo, e esse povo enxergando, o número limitado que era os israelitas e os povos das quais eles foram enfrentando e conquistando essas batalhas todas. Esse povo tinha na tradição dele, porque não foi esse povo que saiu do Egito, porque a maior parte do povo que saiu do Egito morreu. Quase que a totalidade daqueles que saíram do Egito ficaram no deserto, por rebeldia, por falta de uma renovação constante com o Deus que os livrou. Mas isso estava, intrínseco, isso estava enraizado na memória deles, sabendo que Deus abriu o Mar Vermelho, que também abriu o Rio Jordão para que eles passassem de pé enxuto, e estavam ali pisando agora nessa terra prometida, Canaã. A fidelidade de Deus no passado deveria produzir fidelidade do povo no presente. Portanto, irmãos, devemos nunca se esquecer daquilo que Deus já nos fez. Mais uma vez, olha para a tua vida, veja de onde Deus te tirou, onde que Ele te colocou. Veja os deuses das quais você levantava lá atrás e os quais que você ainda ostenta nos dias de hoje. Bota fora. Não está conseguindo, Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo eu sou mais que vencedor. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor é quem me fortalece. Declare a tua fraqueza, declare a sua dependência. Diz para Ele que você não quer que isso permaneça mais em você, e que você só quer a permanência em Cristo Jesus, renovando exatamente a sua aliança, os seus votos.
a quem seremos eternamente gratos. Deus quem os tirou da escravidão. Foi Deus quem realizou os milagres e foi Deus quem os guardou pelo caminho. Todas essas batalhas que Deus foi conquistando para eles. Olha para a sua vida, mais uma vez. A lembrança das obras do Senhor deve permanecer viva e ser transmitida às próximas gerações. Quem lembra da fidelidade de Deus encontra incontáveis razões para continuar confiando nele. Renovar nossa aliança com Jesus também é lembrar diariamente que Ele é o nosso Deus, que nos salvou, nos sustenta e nos guarda pelo caminho. Um episódio de 3.600 anos atrás, que está presente aqui e agora. Agora, pois, renove a sua aliança com Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Verdadeiramente. Verso 18. O Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até o amorreu o morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O povo não está apenas lembrando os milagres do passado, mas também reconhecendo que a sua própria história é resultado da intervenção de Deus. Eles não estavam ali por um acaso. Se não fosse a destra de Deus, se não fosse a mão de Deus conduzindo ele para aquele lugar, eles não estariam ali. Se não fosse Deus te conduzindo para esse lugar, você não estaria aqui agora. Jesus amado. Portanto, nós também serviremos ao Senhor. Essa foi a declaração daquele povo. A expressão, pois Ele é o nosso Deus, mostra que a experiência da fidelidade de Deus produziu exatamente uma declaração de pertencimento. Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Eu não quero me afastar de Deus. Eu quero que o Cristo Jesus habite no centro da minha vontade. Eu quero cada vez mais morrer com as minhas vontades e ressuscitar com a vontade de Cristo Jesus. Quem reconhece a fidelidade de Deus encontra razões para permanecer fiel a Ele. Renovar nossa esperança em Jesus é reconhecer sua fidelidade e continuarmos servindo mesmo diante das circunstâncias. Sabemos, conforme foi a ministração do domingo passado, teremos dias de calor, teremos dias de sequidão, teremos dias maus. Mas nada pode substituir essa aliança com Jesus, essa confiança com Jesus, essa permanência em Jesus. A quarta aliança, aliança de santidade. Verso 19. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor porque é Deus santo. Olha a provocação. Deus zeloso. Deus sabe tudo de nós. Não declare que você está servindo a Deus se você ainda está com determinadas falhas que precisam ser corrigidas. Josué falando para o povo, como também para nós nessa manhã.
E Deus, por Ele ser santo e zeloso, Ele não vai perdoar a transgressão e os pecados de vocês. Servir a um Deus santo, um Deus zeloso, exige santidade, sinceridade e compromisso verdadeiro. Sede santo, porque eu sou santo. O Deus de Israel estava prometendo servir, ou melhor, o Deus que Israel, refazendo tudo, o Deus que Israel estava prometendo servir, não poderia ser tratado como os deuses das outras nações. Os deuses dos pais desse povo, que por um bom tempo foi sustentado pela idolatria, além do Eufrates. Em casa, leia esse capítulo inteiro que vocês vão ter uma revelação melhor da história. Por que Josué estava fazendo isso nos seus dias finais? Para quem não sabe, o capítulo 24 de Josué é o último capítulo desse livro. A santidade de Deus exige uma resposta correspondente de seu povo. Não faça uma declaração da qual vocês não estejam dispostos em viver. É sério, irmãos. É sério. Quando nós estamos tratando de algo sagrado, qualquer coisa que sai de nós ou entra em nós também tem que ser sagrado, consagrado a Ele. Renovar nossa aliança com Jesus é levar a sério o compromisso de viver para um Deus santo. A quinta aliança, a aliança da permanência. Mais uma vez, olhando exatamente para a videira santa. Eu falei aqui no domingo passado, como dever de casa. Eu não sei quem teve essa oportunidade de ler os 27, eu falei 26, mas me equivoquei, os 27 versículos da parábola da videira santa. Eu até, entre aspas, chamei a atenção de vocês para que vocês observassem quantas vezes o verbo permanecer está presente, nessa parábola da videira, onde que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Uma vez permanecendo nele, nós vamos dar fruto. Uma vez desligado dele, nós vamos morrer, secar, ser queimado e jogado ao fogo. Porque um galho seco não tem outra serventia a não ser lenha. Oh Deus eterno, aliança de permanência. Para quem não leu, aparece 9 vezes nos 27 versículos a palavra permanecer, o verbo permanecer, nessa parábola. Portanto, não é Jesus ali fazendo um convite, mas sim declarando aquilo que Ele espera em cada um de nós. E a quinta aliança é a aliança da permanência, que Josué falou lá atrás também, compreendida entre o verso 20 e 21. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, olha o recado para o povo. Há 3.400 anos atrás, e agora, aqui agora, para cada um de nós. Se abandonares o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês, e lhes fará mal, e destruirá
depois de lhes ter feito bem. Percebe, irmãos, que a palavra aqui, quando ela se refere ao Senhor, está tratando diretamente de Jesus. Sabemos que Jesus é um Deus, não é, que perdoa, que dá outra face, caminha mais uma milha, perdoa 70 vezes 7, que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Mas vejam, irmãos, que se não permanecermos nele e outra coisa permanecer em nós, nós estamos deixando ele de lado, nós estamos se afastando dele, porque ele não se afasta de nós. É nós que estamos nos afastando, e quando nos afastamos, muita coisa vai entrar na nossa compreensão, na nossa verdadeira idolatria, na nossa verdadeira servidão. A ênfase desse verso, ela está na seriedade de abandonar o Senhor depois de experimentar a sua bondade. Aqui Josué lhe apresenta para o povo as consequências dessa infidelidade de abandonar Deus e voltar-se para outros deuses. Tem pessoas que saíram da igreja para o culto a ela mesma, para o culto dos seus prazeres. Como se dissesse, mais velho eu volto. Mostrando que de repente a igreja é lugar de velho. Não brinque com Deus. Não zombe do Senhor. Josué está mostrando ao povo que a aliança envolve e permanece. O povo não deveria confundir a bondade de Deus com autorização para viver em infidelidade. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas o inimigo, ele é capaz de roubar a tua paz, roubar a tua própria salvação. Através das escolhas que você promove nessa vida. Podemos passar por lutas, perdas, decepções e momentos difíceis. Mas não precisamos voltar para aquilo que Cristo nos chamou a deixar. Renovar nossa aliança com Jesus é permanecer fiel sempre a Ele, mesmo quando as circunstâncias tentam nos afastar. O verso 21, então o povo disse a Josué, não, um ponto de exclamação. O que queremos é servir ao Senhor. Depois da advertência de Josué, eles não recuaram. Pelo contrário, reafirmaram a sua decisão de servir ao Senhor. A verdadeira decisão precisa ser reafirmada diante das dificuldades e advertências. O povo não deveria servir a Deus apenas enquanto tudo estivesse bem, mas permanecer comprometido com Ele. Renovar a nossa aliança com Jesus também significa reafirmar a nossa decisão de permanecer sempre com Ele. Renovar a nossa aliança com Jesus é reafirmar, aconteça o que acontecer, que continuaremos servindo a Ele. Nós já temos essa compreensão.
O Espírito Santo já falou dentro de nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se o pecado ainda faz parte de um dos seus deuses, derruba ele agora. E a sexta aliança, aliança de obediência. Entre os versos 22, 23 e 24. Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. Em outras palavras, eles estavam conscientes. Eles compreenderam exatamente, não é, o que Josué disse, que o Espírito Santo está falando aqui agora para nós nessa manhã. Que o nosso testemunho tem que ser cada vez mais, não é, vigiado por nós, porque Deus sabe de tudo. Melhorado por nós, porque Deus espera exatamente essa renovação. O povo não estava apenas ouvindo Josué, mas estava testemunhando contra si mesmo. Eles haviam declarado publicamente a sua decisão de servir ao Senhor, e portanto seriam responsáveis por aquilo que estavam afirmando. Olha a seriedade da palavra de Deus, irmãos. Uma decisão espiritual, ela precisa ser acompanhada de compromisso pessoal. O povo havia escolhido o Senhor e agora reconhecia publicamente essa escolha. Nossa aliança com Jesus não é apenas uma escolha declarada, mas é um compromisso que precisamos viver com intensidade. Renovar nossa aliança com Jesus é assumir responsabilidade pela escolha que fizemos de servi-lo. Verso 23, e Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Não veja essa palavra só para as outras pessoas, irmãos. Veja exatamente, não é, esse conselho, esse convencimento do Espírito Santo, que estava em Josué naquele momento, falando com aquele povo, como também está aqui presente nessa manhã. Josué não se contenta com a declaração verbal do povo. A decisão precisava produzir uma mudança concreta. Uma das coisas que mais judia de um pastor, que mais judia de Jesus, é ver um crente perdido, um crente desviado, um crente que deu até a impressão que jogou tudo aquilo fora que ele aprendeu num determinado momento. Jogue fora os deuses estranhos. Isso aponta para uma ruptura, ou seja, para um rompimento, um desligamento com tudo aquilo que ocorre com a adoração ao Senhor. Rompe agora. Desliga agora tudo que te atrapalha da verdadeira adoração. Incline o coração. Vai muito mais além de uma mudança exterior aqui fora. Ela envolve exatamente uma disposição interior
do homem diante de Deus. Não basta dizer que escolhemos Deus. É necessário retirar da nossa vida aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Ele. Renovar nossa aliança com Jesus é tirar do coração aquilo que ocupa o seu lugar e voltar o coração inteiramente para Ele. Com Deus não tem fachada. Com Deus não existe, cara de arrependido. Existe coração contrito. E o verso 24. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos sua voz. Agora o povo chega a uma declaração definitiva. Servir ao Senhor é obedecer a sua voz. Veja se verdadeiramente você serve a Deus, você serve ao Senhor, se você está obedecendo a voz dele ou não. Não basta reconhecer Deus, é necessário submeter-se àquilo que Ele ordena. A declaração final deveria resultar em uma vida de obediência, e não apenas em palavras pronunciadas naquele momento. Servir ao Senhor não significa apenas declarar que pertencemos a Ele, mas sim devemos demonstrar isso através da disposição de conhecer, obedecer e viver a sua palavra. Renovar nossa aliança com Jesus é servi-lo com disposição e obedecer a sua voz com fidelidade. Renovar a nossa aliança com Jesus é lembrar que Ele foi fiel, é fiel e continuará sendo fiel. É decidir permanecer nele, rejeitando tudo aquilo que pode afastar o nosso coração dele. Esses deuses que nós estamos levantando. É servir Jesus com o coração íntegro, reconhecendo que ele deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. É viver diariamente aquilo que declaramos ao Senhor, nosso Deus, e servi-lo e obedecer a sua voz. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Irmãos, hoje a palavra nos chama a renovar a nossa aliança com Jesus. Não é amanhã, é hoje. Talvez você tenha percebido que em algum momento o seu coração se afastou do Senhor. Hoje é dia de voltar, de colocar Jesus novamente no centro e dizer com sinceridade: ao Senhor meu Deus, servirei e obedecerei a sua voz. Se essa é a sua decisão, renove hoje a sua aliança com Jesus e permaneça fiel a Ele com essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa convocação que Josué fez há 3.400 anos atrás e que hoje invade a nossa mente, invade o nosso coração, invade todo o nosso ser, invade, até mesmo a rebeldia da nossa alma, Pai. Perdão, Senhor, por todas as vezes das quais deixamos de renovar essa aliança contigo através das nossas atitudes, Pai. Não podemos viver, Senhor, como os vacilões dessa vida, um dia é crente, outro dia não. Que essa palavra nós jamais possamos nos esquecer dela, Senhor.
que devemos declarar, que devemos viver, e não apenas, não é, de palavra, mas em cada atitude nossa, essa servidão, que eu e a minha casa estamos rendidos a Ti, Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.